Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo aqui do meu canal. Meu nome é Mariana Holanda, sou mentora de carreira internacional e nas minhas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn, eu produzo conteúdo sobre carreira internacional e vida no exterior. E agora nesse projeto novo, que se chama Carreira com Fé, eu vou estar trazendo vídeo para vocês sobre vida espiritual e vida profissional ao mesmo tempo. Eu recebo muitas dúvidas nas caixinhas de perguntas lá do Instagram. Mari, o que eu faço? Eu não sei o que Deus quer para mim, eu não sei se é para eu fazer uma transição de carreira, se é para eu pedir demissão para um emprego novo, me dá uma luz aí. Eu não sei nem ouvir a voz de Deus, né? Muitas vezes a gente não sabe nem ouvir a voz de Deus, então por isso que eu trouxe esse primeiro vídeo nesse tema, né? Como saber a vontade de Deus para minha carreira. Então, se esse é um assunto do seu interesse, e você gostar desse vídeo, ao final dele eu peço que você compartilhe e também se inscreva no canal para que mais pessoas possam ser impactadas por ele, tá bom? Fique à vontade aí para inclusive fazer anotações durante esse vídeo, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. O primeiro passo que a gente precisa entender ao buscar a voz de Deus sobre o que Ele quer para a nossa vida profissional é entender que a gente não consegue tomar nenhuma decisão se as nossas emoções estiverem muito afloradas. Então, o primeiro passo é não deixar as nossas emoções influenciarem ou, na verdade, atrapalharem a voz de Deus para aquilo que Ele quer para a sua vida. Quando a gente está vivenciando um momento muito estressante, muitas vezes, né? Talvez você esteja muito cansado, cheio de trabalho, e isso te deixa muito estressado, ou então você está passando uma situação com um chefe seu que você não gosta naquele momento, muito provavelmente as suas emoções começam a ficar muito afloradas, não é assim? E nesses momentos a gente tende a confundir muito o que é emoção e o que é efetivamente Deus querendo falar com a gente, sobre o que Ele quer para nós, né? E a tendência é que a gente tome essas decisões baseadas no que estamos sentindo. Algumas vezes até mesmo não saber o que fazer nos gera uma frustração, pode te gerar uma frustração dentro de você e isso te gerar uma emoção ruim, uma emoção de não saber para onde ir, uma emoção de não entender o que você quer, às vezes até mesmo a falta do autoconhecimento de quem somos mesmo, também nos gera essa emoção de tristeza. Então, para que você não fique sendo cada vez mais engolido por opiniões externas, né? Porque acontece muito isso, gente, quando a gente tende a não olhar para dentro sobre aquilo que nós somos bons ou não, nossas qualificações, nossas qualidades, seja no ambiente de trabalho ou até mesmo fora dele, a gente tende a não saber para onde ir. E a gente começa a perguntar para as pessoas: o que você acha? Fulano, o que você acha sobre isso? O que você acha que eu devo fazer? E começar a andar conforme a opinião dos outros, né? E achar ainda que é Deus que colocou na vida dela para te falar aquela coisa ali. Mas o primeiro passo, então, é você entender até onde as suas emoções estão te levando. Então, opa, tô sentindo isso aqui, tá muito fora do comum. Muito provavelmente isso aqui é a minha emoção. Então, eu preciso diminuir as minhas emoções para que eu possa cada vez mais viver a vontade de Deus para o que Ele quer para nós. Como que a gente consegue, e a gente já vai falar sobre isso, sobre como ouvir a voz dele. Mas como que a gente consegue, então, viver esse plano espiritual de que Deus quer para nossa vida? Porque, gente, a Bíblia diz que a nossa luta não é com a carne, contra a carne, e sim contra o espírito. Então, a maneira que a gente encontra de viver cada vez menos as nossas emoções carnais e mais no mundo espiritual, né, sobreviver o mundo espiritual, é através de armas espirituais, né? Então a gente só consegue combater essas nossas emoções quando a gente busca viver no espírito, cada vez mais no espírito. Então, que eu diminua e que eu fortaleça o meu espírito, certo? Então, como que a gente faz isso? Existem 3 principais armas espirituais que a gente utiliza para se fortalecer espiritualmente. A primeira dela é oração. Oração, jejum e louvor. Então, a primeira delas é a oração. Mari, eu não sei orar. Mari, para mim é muito difícil, eu não sei como falar com Deus. Primeiro de tudo, você tem que entender que a partir do momento que você aceitou Deus como seu Pai, o seu Salvador, né? Jesus, você aceitou Jesus no seu coração, você tem acesso direto a Deus. Ele é o seu Pai, Ele quer o seu bem, Ele quer que você viva coisas extraordinárias.
tá? Então, a oração nada mais é do que uma conversa. E se você não souber o que falar, fala com as suas palavras. Senhor, me ajuda. Senhor, me dá sabedoria. Senhor, eu te aceito como meu Pai, como meu Salvador. Eu te aceito no meu coração, eu te aceito na minha vida. Começa falando assim. E aí vai falando. Deus, eu não entendo porque eu tô aqui. Eu quero a tua vontade. Eu sei que a sua vontade para minha vida é boa, perfeita e agradável. Então começa como uma conversa, né? Que eu sei que muitos de vocês mandam mensagem também falando, Mari, eu não sei orar, mas a oração nada mais é do que uma conversa. A segunda arma espiritual que a gente tem é o louvor, né? Não, perdão, o jejum. Louvor eu vou falar em terceiro. O segundo é o jejum. O que é o jejum? Jejuar algo que você que você gosta muito. Você pode jejuar por 7 dias, 14 dias, 21 dias, algum alimento que você gosta bastante, que vai te fazer falta. E todas as vezes que você sentir vontade daquele alimento e você deixar de comer aquele alimento, você vai estar matando a sua carne e fortalecendo o seu espírito, né? E é claro que vai sempre acompanhado de orações. As 3 armas espirituais juntas, então, são maravilhosas, né? Então você jejua e todas as vezes você ora, você entrega o seu dia. Ao final do dia você entrega. Senhor, eu entrego mais um dia de jejum a ti, né? Não é uma troca, não é no sentido de promessa, né? Eu vou jejuar esse alimento porque eu quero um carro, porque eu quero aquele emprego. Não é uma troca com Deus, tá? Você não tá fazendo um joguinho com Deus. Você vai fazer isso na intenção de fortalecer o seu espírito cada vez mais, para que você fique cada vez mais sensível à voz de Deus, para o que Ele quer para sua vida. Tá bom? E o jejum, gente, não é aquela coisa de você jejuar e ficar reclamando aí pelos cantos, tá? Ai, porque eu tô jejuando chocolate. Ai, meu Deus, que coisa ruim. Ai, não vejo a hora de voltar a comer. Não. A Bíblia diz que você tem que jejuar em silêncio, tá? Entregar o teu jejum em silêncio. Só é uma coisa entre você e Deus, somente. E a terceira arma espiritual que a gente tem para que a gente fortaleça cada vez mais o nosso espírito é o louvor, né? Então, ouça aí os louvores, tem muitos no YouTube, né? Você exaltar o nome de Deus, né? Você louvar. Cuidado com o que você ouve, cuidado com as músicas que você escuta, que você coloca dentro da sua casa, para você, seu marido, seus filhos. Tome muito cuidado com o que você coloca dentro da sua casa e aquilo que você ouve, aquilo que você alimenta, né? Você mesmo. Então, o louvor é uma excelente arma espiritual também. Essas 3 juntas maravilhosas. A gente tem que cuidar muito do nosso coração. Todo aquele sentimento ruim que a gente tem com relação às pessoas, né? De repente, raiva ou tristeza ou aqueles sentimentos, a gente precisa cuidar do nosso coração. E a gente só consegue fazer isso através de armas espirituais. O nosso coração, ele é enganoso. Ele é muito enganoso. Então, se você já ouviu expressões como eu sou dona da minha própria carreira, o meu coração me diz para eu seguir esse caminho, pode ter certeza que essas coisas não são de Deus. A partir do momento que você aceita Deus na sua vida, que você aceita Deus como seu Salvador, como seu Pai, não existe mais minha carreira, eu sou dona da minha própria carreira ou eu sou dona da minha própria vida, não. Absolutamente tudo, inclusive a sua carreira, quem manda é Deus. A sua vida financeira, a sua vida profissional, a sua vida espiritual, Ele está no comando, tá? Então, você entrega para Ele, né? Não é para você achar aí que, mas minha vida espiritual, minha vida financeira tá um horror, então significa que Ele não tá cuidando de mim. Não, mas o que você tem feito com relação a isso? Você tem entregue a sua vida nas mãos deles todos os dias? Você tem feito o que Ele tem te pedido? Você tem ouvido a voz de Deus? Né? Então, se você não tem feito o que Ele está pedindo, talvez você não esteja nem entendendo o que Ele está te pedindo. É por isso que a gente está aqui nesse vídeo. Não é mesmo? Então eu vou olhar aqui algumas vezes para baixo para eu ver minhas anotações, tá? Mas a gente tem que entender então sim que temos que viver cada vez mais no nosso espírito para que a gente possa estar cada vez mais sensível à voz de Deus para o que Ele quer para a nossa vida. O segundo ponto muito importante em busca de entender o que Deus quer para a nossa carreira é entender que o nosso propósito de vida nem sempre vai estar linkado com o nosso trabalho do nosso dia a dia.
Eu sei que é difícil ouvir isso, porque muitos de vocês me mandam mensagem também: Mari, eu não encontrei ainda o meu propósito, eu não sei com que trabalhar, eu não entendi direito ainda quais são os meus dons, quais são os meus talentos, o que eu tenho que fazer, qual é o propósito de Deus para mim. E aí, às vezes, acha que necessariamente esse propósito vai estar ligado com o seu trabalho do dia a dia. Ele pode estar, como ele não pode estar. É muito mais sobre você entender o que você tem feito durante o seu dia a dia, o que você tem feito ali, no convívio com essas pessoas, nesse lugar. Entende? É um passo antes. Você entender que você também, eu sempre falo isso no Instagram também, você entender que você pode sim ser feliz com o resultado do seu trabalho, né? Muita gente fica buscando também felicidade no trabalho. Mari, eu quero ser feliz com o que eu faço. E quando eu falo que o seu propósito de vida não necessariamente está ligado com o seu trabalho, não significa que Deus não quer que você tenha um sucesso profissional maravilhoso, que você seja bem-sucedido, bem-sucedida, que seja próspero, né? Seja próspero e próspera não significa isso. Significa que muitas vezes você está olhando para o lado errado. Ou olhando para, tentando enxergar muito qual é esse propósito e se esquecendo de tratar bem o próximo, de falar sobre o amor de Deus para a pessoa que está perto de você no seu trabalho. Algumas vezes tem gente trabalhando com a gente do nosso lado que está precisando de uma palavra de carinho, de uma palavra de amor, que tem pensamentos de se matar muitas vezes. Parece pesado, mas a gente está vivendo num mundo onde as emoções estão muito afloradas, né? É por isso que eu comecei esse vídeo falando sobre isso. Pessoas estão entrando em depressão, pessoas não estão suportando a pressão desse mundo. Tenha certeza que um dos propósitos que você tem de vida é levar a palavra de Deus, porque você faz parte do reino de Deus. E fazer parte do reino de Deus significa que você é uma princesa, você é um príncipe. E é sua responsabilidade levar esse amor para as pessoas que estão ao seu redor. Então, ao invés de linkar esse propósito de vida necessariamente ao seu trabalho, entender mais qual é o seu propósito ali. Senhor, já que estou aqui, qual que é o meu propósito aqui? O que eu faço com isso? Me ensina, me dá sabedoria. O que é para eu falar para essas pessoas? Qual a melhor atitude que eu devo ter nessas situações? Me dá discernimento. E algo muito importante também, a gente precisa discernir e entender o que foi da vontade de Deus e o que não foi. Algumas atitudes nossas fazem com que estejamos em determinada situação hoje. E não dá pra gente entregar e falar que é tudo responsabilidade de Deus, né? Então, assim, talvez você esteja no lugar que você está hoje devido às suas decisões. Você não ouviu a voz de Deus em nenhum momento, você não perguntou para Ele o que Ele queria para sua vida, para que caminho seguir, e você tá aí hoje por causa das suas decisões. É algo que me tocou muito forte com relação a isso, e eu vou até comentar aqui com vocês essa história da minha vida mesmo. Eu tava passando um momento muito difícil depois de 2 anos que eu tava morando na Austrália pela primeira vez. Eu tava num momento profissional delicado, eu não sabia mais se eu queria trabalhar em banco, ao mesmo tempo eu queria ter outras experiências em outros países, experiências profissionais em outros países, e para ser bem sincera com vocês, eu não perguntei a vontade de Deus em nenhum momento. Todo o momento que eu pensava em pedir demissão do banco, em ir para outro continente, ir para outro país, eu só estava pensando em mim. E as minhas emoções foram cada vez mais falando mais alto. E eu dentro de casa trazia essas emoções, falava pro Caio, compartilhava com ele, né, que é o meu marido. Pra mim tá puxado, eu não quero mais trabalhar no banco, eu não quero... Na época eu sentia uma coisa assim dentro de mim que eu não queria, eu já tava há 10 anos no mercado de trabalho, né, em banco. E eu não queria passar 20 anos, eu via as pessoas dentro de banco trabalhando 20, 30 anos, eu falava, eu não quero ser assim, né. Só que em nenhum momento eu perguntei pra Deus, Senhor, qual a sua vontade? E eu tomei as minhas decisões baseadas nas minhas emoções. Eu pedi demissão. Eu fui para um outro continente. Deus ainda assim fez com que... Foi cuidando ainda. Eu fico imaginando o Espírito Santo falando, oh Deus, ajuda ela mesmo assim. Ela não tá perguntando para onde ir, que caminho tomar, mas ajuda ela mesmo assim, por favor. E Deus me ajudou. Eu cheguei da melhor maneira possível na Europa, com visto de trabalho, numa empresa maravilhosa.
Mas depois de 1 ano e meio morando lá, eu comecei a entender que eu estava lá mais devido às minhas decisões do que tentado ouvir a voz de Deus. Foi aí que eu comecei a afirmar isso para Deus mesmo. Senhor, me perdoa. Eu sei que eu cheguei aqui, não foi necessariamente pela tua vontade, foi mais pelas minhas emoções, por aquilo que eu estava sentindo. Eu não te consultei. E assim, a partir de agora, declarar que você quer viver a vontade dele para sua vida. E foi o que eu fiz, né? Eu comecei a declarar, Senhor, eu estou aqui não pela sua vontade, pela minha vontade. Eu te peço perdão e a partir de agora guia a minha vida. Que o Senhor me coloque no centro da sua vontade, porque eu sei que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. E a vontade de Deus era que eu estivesse aqui na Austrália e me trouxe de volta. E essa história é até engraçada porque quando a gente começou a pensar em Austrália de novo, e Deus foi colocando no nosso coração, conforme eu fui orando, né, falando, Senhor, me mostra a sua vontade, me mostra a sua vontade, e Deus foi falando da Austrália, e eu comecei a entrar um pouco em desespero, porque eu falei, Senhor, eu não quero mais trabalhar em banco. Então eu não quero voltar da mesma maneira, né, com o mesmo visto, na mesma empresa, e Deus tinha um plano todo maravilhoso para usar a vida do Caio, né, que foi trazê-lo com um visto de trabalho. A gente voltou para cá, ele sendo o aplicante principal dessa vez, com um visto de trabalho. A gente sempre se perguntando, né, mas o Caio, ele sempre trabalhou em empresa familiar, será que vai dar certo? Mas Deus, quando ele tem um caminho, não importa. Ele tem o caminho e ele quer. Tudo que ele quer ouvir de nós é que a gente fale com a nossa boca, Senhor, eu quero viver o seu propósito. Eu quero a sua vontade. E a partir disso, ele vai trabalhar. Eu não tô falando no sentido de você sentar e não fazer nada. E falar que seja feita a vontade de Deus. Não, não é isso. Você precisa sim se qualificar, buscar conhecimento, se atualizar, aprender inglês. Tudo isso você precisa. Mas você precisa confiar o seu destino na mão dele. Confiar que o que ele tem pra você é bom, é perfeito e é agradável. E a partir disso ele vai se mover. Os planos de Deus na sua vida vão se cumprir. Mas você precisa começar a pedir. Você precisa começar a falar. Então, se hoje você está vivendo num lugar que você tem plena certeza que não foi vontade de Deus que você está aí, que você tomou as suas decisões baseadas nas suas emoções, agora você começa a declarar, pedir perdão e falar, Senhor, a partir de agora eu quero viver a sua vontade. É assim que a gente faz, e é assim que a gente vive os planos de Deus. É assim que eu tô hoje, inclusive aqui na Austrália novamente, porque eu saí pela minha vontade, mas a partir do momento que eu reconheci isso, que eu pedi para Deus me mostrar a vontade dele, ele me trouxe de volta. Então ele é Deus de fazer tudo maravilhoso e muito melhor do que você pode imaginar ou pensar, ok? Então, a gente não pode segregar a nossa vida, né, profissional da nossa vida espiritual. Entenda que o seu propósito de vida não necessariamente vai estar ligado com o que você faz no dia a dia, né, operacionalmente falando, né, porque às vezes eu recebo essa dúvida, Mari, o que eu faço no meu dia a dia não sinto que tem muita valia, né, às vezes é um trabalho muito operacional, eu não consigo entender muito ali o propósito, mas comece a pensar no seu propósito de vida e o seu propósito de você estar ali, naquele momento. Porque se Deus te colocou ali, ou se você está ali e pode mudar ou ajudar a transformar uma vida, já valeu muito, tenha certeza disso, né? E faça com amor, faça com carinho, por mais que você esteja fazendo algo que você não goste de fazer, que para você tem sido difícil estar ali, né? Então você acorda todo dia de manhã, você vai para aquele trabalho que você não gosta tanto, tá puxado para você, faça com excelência, faça da melhor maneira possível. Como é que você quer um próximo nível, uma bênção maior daquilo que você está vivenciando hoje, se você não está cuidando daquela que você está vivenciando hoje? E isso é uma coisa que eu sempre fui, gente. Eu sempre fui muito grata a tudo aquilo que Deus colocava na minha vida, né? Então, por muitos anos eu trabalhei também com coisas que eu não gostava, que eu não via esse valor inteiro sobre aquilo que eu fazia. Eu não via pessoas sendo impactadas através desse meu trabalho em específico, né? Do meu trabalho do dia a dia.
mas eu fazia com excelência. Eu fazia com excelência porque eu sabia que através daquilo ali, pessoas poderiam me indicar para oportunidades, né? Pessoas poderiam ver ali, poxa, se ela tá fazendo isso com excelência, ela vai pegar qualquer coisa e vai fazer com excelência também, né? Então, como é que Deus vai te abençoar, inclusive, vai colocar alguém na sua vida para que possa vir te abençoar se você faz o seu trabalho nas coxas, né? Se você reclama o tempo inteiro, se você sempre tá no cafezinho lá fazendo fofoca dos colegas, né? Então, orai e vigiai. A gente precisa tomar muito cuidado com quem somos nós nesse trabalho, né? Por mais que seja algo que você não goste, e sempre pense nisso. Você pode amar, você pode gostar o resultado do seu trabalho, né? Não necessariamente o que você faz no seu dia a dia, mas o resultado dele, né? Os frutos dele, com o seu salário. Sempre falo, eu não gostava necessariamente de trabalhar em mercado financeiro, mas foi através do meu trabalho que Deus conseguiu me abençoar morando fora, trabalhando fora, vivendo o meu sonho, inclusive, de morar fora do Brasil. E algo muito importante que eu tenho para te falar, que inclusive já está no passo 3 aqui desse nosso vídeo. Entenda que para ouvir a voz de Deus, a gente precisa estar, sim, fortalecido espiritualmente, mas a gente também precisa entender que Deus fala através de sonhos, né? E Deus sempre vai nos dar sonhos maiores, projetos maiores daquilo que a gente pode com a nossa própria capacidade. Já percebeu isso? Você já viu ou já teve algum sonho ou algum projeto que você olhou e falou assim, meu Deus do céu, mas eu não tenho determinada habilidade, eu não tenho espaço para isso, eu quero abrir uma loja, mas eu não sei aonde, eu não tenho dinheiro para abrir essa loja, né? E é aí que você começa a ver. É aí que começa a ficar bom. Por quê? Porque vai ser na sua fraqueza que Deus vai trabalhar. Vai ser na sua fraqueza que Ele vai te abençoar, que Ele vai te honrar. Para que as pessoas olhem e falem, não foi com as suas próprias pernas que você conseguiu, mas sim com a glória dEle, com o milagre dEle. Eu sempre falo isso, gente, assim, eu não tinha o melhor inglês para poder trabalhar fora. Eu, da minha escola, sempre estudei com pessoas que tinham poder aquisitivo maior do que o meu, porque eu tinha bolsa nas escolas, na faculdade. Então, todos os meus colegas sabiam falar inglês fluente desde pequenininhos. Eu tive que ir atrás, então meu inglês não era bom. Definitivamente não era bom. E quem era a única que tinha o sonho de morar e trabalhar fora do Brasil? Justo eu. Então eu olhava e falava, meu Deus, mas como? Como se o meu inglês é ruinzinho assim? Eu aprendi, muito do que eu aprendi foi sozinha. Muito é aquele inglês meia boca. Mas foi exatamente na minha fraqueza que Deus me abençoou. Da melhor maneira possível. De todos os meus colegas que eu já estudei, eu fui a única que fui morar fora, fui trabalhar fora do Brasil, com tudo pago, com classe executiva sendo paga para eu viajar no avião, gente. Isso é uma coisa que não é com a minha própria qualificação, não tem como eu dizer para você que foi por mim, porque o toque final, o milagre, ele vem dele. Se você quer viver uma vida excelente, viver uma vida maravilhosa, você tem que começar a ter fé também de que Ele é capaz de te dar aquilo que está te faltando, né? Algumas vezes você vai precisar, por exemplo, de um conhecimento técnico e você precisa fazer uma faculdade ou um curso técnico e você não tem o dinheiro para fazer esse curso. A partir do momento que você entende que é de Deus para a sua vida, você pode ter certeza que Ele vai prover. Você pode ter certeza que Ele vai dar um jeito de colocar alguém no seu caminho para pagar esse curso para você, ou você vai receber uma bolsa de estudos, porque Deus, Ele vai trazendo as ferramentas, e principalmente naquele lugar que a gente mais precisa, principalmente naquele lugar que a gente tem deficiência de algo, né? Seja de uma habilidade, seja ali de algum recurso, porque é ali que Ele vai nos honrar. E a gente vai dar toda a honra e toda a glória a Ele. E como finalmente a gente pode ouvir a voz de Deus para aquilo que Ele quer para a nossa vida? Gente, Deus fala de diversas maneiras,
tá? Isso eu posso te garantir. A Bíblia fala que Deus já usou até uma jumenta para falar com o servo dele. Então, eu posso te dizer que Deus fala através de pessoas, né? Já viu aquelas pessoas que são profetas na vida de alguém? Olha, Deus pediu, colocou aqui no meu coração para te falar uma palavra, para te dizer algo, né? Deus usa pessoas, Deus usa números, símbolos, Deus usa a nossa sabedoria de entendimento e discernimento da palavra que está na Bíblia, né? Já aconteceu com você de algumas vezes você ler a Bíblia e não ter entendido aquela passagem? Então é hora de você também começar a pedir discernimento. Senhor, me dá discernimento, me dá sabedoria, me dá clareza sobre aquela passagem que o Senhor me deu, né? Sobre aquela passagem que eu li, para que eu possa entender, para que os meus olhos estejam mais abertos. E quando a gente vive, voltando até no primeiro ponto, quando a gente vive cada vez mais buscando o fortalecimento no espírito, a gente começa a ficar mais sensível à voz de Deus, a gente começa a entender sobre aquilo que Ele quer para nossa vida. Eu tive experiências muito profundas com Deus, espirituais mesmo assim, e Deus já falou comigo recentemente inclusive, através de uma imagem, um símbolo, né? E eu não estava entendendo, mas todos os dias eu pedia, Senhor, eu ainda não estou entendendo, eu estou vendo essa imagem em muitos lugares. Eu acho que é o Senhor falando comigo, né? E um dia Deus me mostrou essa imagem, né? Que não sendo mais imagem, mas enfim, eu tive uma experiência muito forte com Ele, Ele me mostrou e Ele me deu entendimento na hora do que Ele queria dizer com aquela imagem. E Ele me deu o entendimento, Ele me deu a sabedoria e eu entendi o lugar que era para eu estar. E eu só pude ter esse entendimento porque cada vez mais eu estava buscando viver em espírito e fazendo com que as minhas emoções cada vez mais falassem baixo, né? Mais baixo ou ficassem mudas. As nossas emoções, elas precisam ficar mudas, porque senão a gente vai confundir. A gente vai ter coisa que a gente vai achar que é vontade de Deus e Ele tá lá em cima falando, não é minha vontade, você só tá deixando sua emoção falar mais alto. Tenha certeza que Deus tem projetos e sonhos maravilhosos para você. Se você tem um projeto, um sonho no seu coração e você não se vê realizando por um recurso que você não tem, começa a pedir para Deus, Senhor, me dá entendimento se é isso que o Senhor quer para minha vida. É essa a carreira? É esse o trabalho? É esse o caminho? Me mostra porque eu quero saber. Comece a perguntar para Ele e não para as pessoas. Não existe ninguém melhor que Deus para te conhecer, para entender o seu propósito, para entender a sua vida. E Ele tem um propósito para você. Então pare de olhar para fora, de pedir a opinião alheia, de o que você acha que eu faço, amiga, o que você acha que eu faço, mãe, o que você acha que eu faço, pai. Tome cuidado com tudo isso. Olhe para Ele, peça a direção dEle e principalmente busque um autoconhecimento, de você entender quais são suas habilidades hoje, habilidades técnicas, habilidades comportamentais, a partir daquele momento entender onde que elas podem te ajudar, né? Quais áreas elas podem te ajudar. E a partir disso seguindo e principalmente ouvindo a voz de Deus. Se você gostou desse vídeo, tá? Eu peço que você compartilhe ele com um amigo, com alguém da sua família, nas suas redes sociais, que você se cadastre, não, se inscreva aqui nesse canal. E também, principalmente, deixar temas aqui nos comentários do que você quer que eu traga para os próximos vídeos, tá bom? Eu quero entender de você aí do outro lado o que você precisa. Eu tenho um tema para o nosso próximo vídeo dessa série de vídeos que seria como escolher a minha carreira, né? Conforme a vontade de Deus. Então, vou trazer esse tema, mas se você tem qualquer outra sugestão de um vídeo que possa trazer, ou até uma dúvida, tá bom? Pode colocar dúvida aqui embaixo também, de algo que relacione a sua vida espiritual e a sua vida profissional, deixa aqui nos comentários que eu vou amar trazer esse assunto também, tá bom? Um beijo, tchau!